pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estou com a relíquia do sagrado madeiro da cruz de Cristo, véu de Nossa Senhora, manto de São José, relíquia dos apóstolos. Erga sua mão direita para o alto e diga comigo: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. E diga bem forte: saia imediatamente da minha vida, da minha família. A cruz sagrada seja a minha luz, jamais o dragão meu guia. Serpente maldita, beba tu mesmo do teu veneno e saia imediatamente da minha vida, da minha família, da minha casa, da minha cidade e da nossa nação, porque Jesus é o Senhor. E hoje, sobre o comando da rainha, a Virgem Maria, Senhora do céu e da terra, Rainha dos anjos e dos homens, a generalíssima, em nome de Jesus, eu ordeno agora a toda e qualquer força maligna que se coloque aos pés da cruz de Cristo, e que Cristo reine nesse lugar. Em nome de Jesus, nós proibimos Satanás, seus anjos, suas legiões demoníacas, de causar qualquer mal ou dano a nós e a nossa família. Neste lugar, o sangue de Cristo lava e liberta, cura e transforma. E é sobre o sangue de Cristo que nós vamos permanecer esses dias, com São Miguel, São Gabriel, São Rafael e todas as milícias celestes combatendo por nós. E nós sairemos daqui vitoriosos. Vitoriosos. Amém. Quem puder se sentar, se assente. Pegue a palavra junto comigo. Eu queria ler com você segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 seguinte. Se você puder não falar, eu te agradeço. Nós somos o exército de São Miguel, e nós somos guiados pela palavra de Deus, e a palavra de Deus vai ser proclamada, e por isso os nossos ouvidos têm que estar abertos para ouvi-la. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensão, revelação, nem por palavra ou carta tida como procedentes de nós, e que vos afirmássemos estar iminente o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tornar
de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Preste atenção nessa palavra. Nós chegamos nesse tempo, e esse tempo é permitido por Deus para que todos nós estejamos de sentinela, alertos, porque a vinda do Senhor é iminente. Não podemos mais, meus irmãos, diante de tudo o que vemos, diante dos acontecimentos da humanidade, diante da apostasia tão evidente, não podemos mais brincar, não podemos mais esperar um segundo sequer para buscar a nossa conversão, para cortar da nossa vida tudo aquilo que não está em conformidade com a palavra de Deus. E uma palavra Deus me deu enquanto nós estávamos aqui ministrando a oração. O demônio é tão astuto que ele, como diz esse texto, ele tenta tomar conta até mesmo do templo, do lugar sagrado de Deus. E o Senhor me dizia no coração: tem uma pessoa que você foi tão oprimida por Satanás nesses últimos dias, que Satanás te convenceu você sair da sua casa, vir para esse encontro e tirar a sua vida aqui dentro desse encontro. Mas enquanto nós orávamos, essa serpente maldita que te envenenou e que te trouxe aqui para escandalizar o templo do Senhor, essa serpente maldita foi decepada por São Miguel Arcanjo, e a sua cabeça foi esmagada pelos pés da generalíssima Virgem Maria, Senhora dos anjos e dos homens. E eu queria, num ato de fé, para que o demônio saiba que quem é o Senhor desse lugar é Jesus Cristo, e que aqui ele não vai se alojar, porque é vontade de Deus que aqui estejamos para encontrar a paz nesse tempo de tanta confusão. Quem é essa pessoa? Você saiu da sua casa envenenado, prisioneiro de uma serpente de suicídio, e você ia tirar a sua vida aqui, porque o demônio tinha te convencido que Deus não existe, que Deus não está preocupado com você. E Deus existe, e Deus fez esse encontro por causa de você, e Ele permitiu que você viesse nesse estado para cá, para mostrar que Ele é o Senhor, e que o demônio não tem poder aonde Jesus é o Senhor. Quem é essa pessoa? Você vai se levantar agora onde você está. Você vai se levantar totalmente livre desse demônio de morte, totalmente resgatada, renascido pela graça do Espírito Santo. Quem é essa pessoa? Em nome de Jesus eu te ordeno, levante-te, já como filho, filha de Deus, totalmente liberto desse espírito de morte. Onde está essa pessoa? Levante-se. O Senhor falou uma pessoa. Você está livre completamente para a glória do Senhor Jesus. Para a glória. Depois eu até te peço, por favor, procura um sacerdote para que te dê uma bênção, porque hoje chegou a salvação na tua vida, e Satanás nunca mais tocará nem sequer num fio de cabelo seu, porque o sangue de Cristo te fez criatura nova. Pode aplaudir, pode dar glória a Deus. A luta nesse tempo, aos olhos humanos, parece ser invencível, mas os anjos foram enviados em grande profusão até nós, para destruir toda apostasia, relativismo,
iniquidade que se instaurou não só no mundo, não só no meio secular, mas principalmente se instalou dentro das nossas casas, dentro da própria casa de Deus, que é a igreja. E hoje nós vemos tantos dentro da igreja que se dizem cristãos e que se colocam em posição contrária à santa doutrina, que pregam doutrinas enganadoras, doutrinas demoníacas. A gente não precisa nem entrar em detalhe, mas eu garanto que você já ouviu tanta gente usando a palavra, a Bíblia na mão, um microfone, subindo num púlpito, se colocando como alguém de Deus e pregando doutrina contrária, ensinamentos que não dizem a verdade ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é clara. Nós acabamos de ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3: ninguém vos engane de modo algum, por isso não acontecerá sem que primeiro a apostasia venha. A vinda de Jesus é iminente, mas nós ainda estamos no tempo da apostasia, e esse tempo é necessário uma valentia muito grande. Vivemos tempo de grande confusão espiritual, tempo de relativismo, tudo em nome de uma felicidade, de um prazer carnal, negação da fé, abandono total da vida de oração. Temos tempo para tantas coisas, temos tempo para fazer tantas coisas, e não temos minutos, e alguns até segundos, para estar na presença do Senhor. Apostasia silenciosa, dentro e fora da igreja. Não estamos sozinhos, meus irmãos. Você que faz parte do exército de São Miguel, São Miguel está combatendo por você. Temos os anjos de Deus que combatem por nós. Precisamos invocá-los, porque a guerra não é contra homens de carne e sangue, como nos ensina São Paulo na carta aos Efésios, mas a nossa guerra é com demônios. E é claro, você vai dizer, mas são pessoas que estão vivendo isso, são pessoas que estão contradizendo a santa doutrina. Sim, o demônio é espírito, e o demônio não pode agir no mundo senão através de um ser humano. Assim como Deus, que também é espírito, não pode agir no mundo senão através de um homem e de uma mulher. E Santo Padre Pio nos ensina que o problema do mundo nesse tempo da apostasia não será da fúria infernal, do mal que se vai declarar abertamente. Então perguntaram a Padre Pio qual é o problema do mundo, se não é o mal que se levanta furiosamente. E Padre Pio responde: é a omissão dos bons. O problema do mundo é a omissão dos bons. Os bons hoje estão se calando, de medo de perseguição, de medo de prisão, de medo de perder cargos, fama, espaço,
de medo de ir para a cadeia, de medo do martírio. Esse tempo é exigido uma alta medida de fé àqueles que se dizem de Deus. E essa medida de fé não pode ser outra a não ser o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não nos resta outro lugar senão o matadouro, senão o martírio, senão a entrega total, mesmo que seja da própria vida, sem negar a fé, sem temer a nenhum mortal, por mais poderoso que seja. Diga para quem está ao seu lado: acabou o tempo da brincadeira. Diga para o irmão: ou vai ou racha. Acabou o tempo da brincadeira. Diga para o irmão: ou você é de Deus ou você não é de Deus. E perceba, o demônio está se manifestando. No último final de semana eu saí de São Paulo, estava no Frei Gilson, e saí do Frei Gilson para Recife, na obra de Maria. E eu gosto de aproveitar as horas de voo. Quem veio no voo de Curitiba, Rio, Fortaleza, no dia de ontem comigo, eu sei que teve, porque as pessoas conversaram comigo, as pessoas passavam por mim, eu estava o tempo todo rezando, eu não perco um minuto. Eu não consigo dormir no avião, então eu tenho que tornar aquela coisa boa. Você já pensou, você viajar dentro de um lugar que você não consegue dormir? O que você vai ficar fazendo? Pensando coisa ruim? Vai rezar. E eu rezo o tempo todo. E nessa viagem para Recife, eu tinha certeza, eu estava sentindo que algo me chamava a uma alta medida de fé. E do meu lado sentou uma pessoa com um livro, parecia um dicionário de tão grosso, e o título do livro é: Sou consagrado a Satanás. Sentado do meu lado. Sabe o que eu fiz? Eu peguei meu kit anti-Satanás de dentro da minha bolsa, botei na mesinha e comecei o xandaricanda. Não deu alguns minutos, a pessoa voltou só para sentar no final da viagem, porque o avião estava lotado. Aonde ela ficou eu não sei, só sei que do meu lado ficou vazio, e os anjos ocuparam aquele lugar. Foi aqui não, aqui não. Ou se converte ou sai. Foi a palavra que eu disse para Deus. A pessoa saiu, voltou no final, mas já não estava com o livro exposto. Que Satanás é covarde, e ele mostra a sua covardia quando os filhos de Deus se levantam na oração, no poder de combate. Nós não estamos sozinhos. Deus enviou um grande exército de anjos, que são criaturas invisíveis, que combatem ao nosso lado. Por isso o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, diz assim: não são todos eles espíritos servidores enviados por Deus a serviço em favor dos que hão herdar a salvação? Quem aqui quer herdar a salvação? Quem aqui tem certeza que Jesus conquistou a tua salvação, mas que precisa pagar um preço para recebê-la? A salvação é gratuita, o preço é a nossa fé, é o nosso testemunho de vida. Hoje queremos refletir um pouco sobre a participação dos anjos conosco na luta contra a apostasia. Primeiro você tem que entender o que é essa palavra, o que ela significa, da onde ela vem, o que ela traz de significado para a vida dos cristãos. Apostasia vem da palavra grega, significa afastar-se, abandonar, renegar.
Apostasia é mais do que uma fraqueza, é rejeição consciente da fé recebida. E quantos que já estão vendo dentro da própria casa, filhos, netos, declararem-se satânicos e dizendo que Deus não existe, que Deus não faz parte da vida dele, da vida dela. Quantos? São Paulo, nesse capítulo 2, versículo 3 aos Tessalonicenses, apresenta esse tempo da apostasia como um grande, um forte, talvez o maior sinal dos últimos tempos, antes da vinda última de nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são as formas para que a gente possa identificar nos dias de hoje da apostasia? Indiferença religiosa, vida sem fé, fé de conveniência, fé light, relativismo moral. Se temos a indiferença religiosa, tem também o relativismo moral. E o que é isso, meus irmãos? Cada um com a sua verdade. Eu não quero mais a verdade de Deus, eu quero a minha verdade. Eu não quero mais a palavra salvadora de Deus, eu quero o prazer da minha carne, por isso eu crio uma verdade para mim. Secularismo prático, outro ponto da apostasia. Indiferença religiosa, relativismo moral, secularismo prático, Deus fora da vida cotidiana. Eu não quero me identificar como um cristão, eu não quero que as pessoas saibam que eu tenho uma religião, eu tenho vergonha de assumir a minha fé. Eu prefiro esconder a minha fé para manter o meu status, para manter o meu cargo, para não me indispor com as pessoas. Outro ponto forte, e talvez esse é o maior da apostasia nesse tempo atual que estamos vivendo: falsas doutrinas e ideologias que tentam substituir o Evangelho. É difícil para a gente pregar, vocês sabiam? A gente vai para um encontro como esse, a gente imagina que é um encontro para cristãos cá. Fala bem forte, para cristãos cá. Isso não quer dizer que os nossos irmãos de outras denominações cristãs não sejam bem-vindos. Mas quando eu, ou qualquer ministro da palavra, seja ele um bispo, um sacerdote, um religioso, uma religiosa, ocupa esse palco para falar, a gente prepara, e o Espírito Santo nos prepara e nos inspira para pregar para católicos, para cristãos. E eu acredito que também quem está nas redes sociais agora, do Instituto Hesed, ou nos compartilhamentos que estão sendo feitos, são cristãos que querem o céu, são cristãos que querem a salvação. Mas de repente você vai proclamar a palavra e você é processado. Pregando um rebanhão de carnaval em 2021 na Canção Nova, eu fui ler o livro do Gênesis. Deus fez o homem, Deus fez a mulher. Depois Deus disse: o homem deixará a sua casa e se unirá com a sua, a mulher deixará a sua casa e se unirá com o seu. Eu pergunto novamente o que eu perguntei aquele dia:
correndo o risco de ser processado novamente. Para Deus, homem é? Eu não escutei. Para Deus, mulher é? Para Deus, uma família se constitui de homem e de? 4 criaturas que estavam sentadas ali levantaram, foram à delegacia de Cachoeira Paulista e abriram um BO, um processo, e exigiram que o delegado me prendesse na hora da pregação. Gente, isso é apostasia. Eu não estou ferindo ninguém quando falo da vontade de Deus, porque também é determinação de Deus o livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer para você. Deus vai te respeitar, mas Deus vai dizer no Antigo Testamento, no livro de Levítico: eis que coloco à tua frente o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhe, pois, o bem para que tenha vida. Deus vai dizer o que é a vida, e Deus vai deixar bem claro ao determinar o que é a vida, o que é a morte. Apesar de eu ter o livre-arbítrio de escolher o que eu quero para mim, mas se eu quero o céu, eu não posso querer nada contrário à vontade de Deus. É apostasia. Quais as consequências quando nós nos desligamos do querer de Deus? Precisamos entender que a apostasia não é apenas um erro humano, mas um fruto da ação de Satanás em cada um de nós. Não é apenas um desconhecimento de doutrina, mas é um domínio territorial que Satanás vai exercendo. E aliás, falando desse domínio territorial, eu queria que você adquirisse aqui esse livro, Libertando Locais Contaminados pelo Demônio. Carta de apresentação desse livro, Padre Duarte de Lara, doutor, exorcista. 7 padres exorcistas escreveram esse livro comigo. Quando nós lançamos esse livro no início do tempo pandêmico, foi um caos. O livro saiu de ponta cabeça, capa torcida, título diferente daquilo que tínhamos tomado a decisão. Ora, mas antes de ser impresso, eu mesmo, com mais outros 2 padres exorcistas que estão nesse livro, acompanhamos tudo, lemos tudo, porque sabíamos que tratava de uma batalha espiritual terrível, porque aqui tem armas de como destruir o domínio que Satanás exerce na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade, na nossa nação e no mundo. Qual o valor da primeira edição? 5.000 exemplares. A gráfica fez um preço super especial para a gente, porque era tempo de pandemia, a gente não podia viajar, não tinha como levar os livros para mostrar às pessoas, mas nós não podíamos parar. Deus disse: lança agora, porque esse livro vai ajudar muita gente a quebrar o domínio que Satanás exerce. Então eu liguei para a gráfica quando eu recebi os primeiros exemplares e disse: infelizmente vocês vão ter que refazer o livro. O livro tem páginas de ponta cabeça, texto de um capítulo no outro. Ele falou: não pode. Eu falei: pega o livro. Ele falou: mas deixa eu pegar aqui.
no que a gente mandou para a impressora, e ele foi acompanhando comigo o que ele mandou para a impressora. Era completamente diferente aquilo que entrou para ser imprimido e aquilo que a máquina imprimiu. Custava R$7.100 para refazer novamente. E eu disse ao dono da gráfica: infelizmente você vai ter que bancar esse custo, porque já foi difícil para nós da missão bancar o primeiro custo. E ele falou: Ironi, você tem toda a razão, isso nem se discute. E eu saí dali, fui com aquele livro todo errado diante de Jesus, no sacrário, e o Senhor disse assim: não pague Satanás com o veneno de Satanás. Não gaste dinheiro com o diabo. E eu entendi: não cobre da gráfica, banque o custo e faça novamente. Eu entendi, eu não podia jogar a responsabilidade no dono da gráfica, ele não tinha culpa nenhuma. Mas eu não podia mandar aquele livro em frente. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que mandar fazer novamente correto, sem custo para a gráfica. Eu liguei novamente, falei com o proprietário e disse: esse dinheiro nós iremos pagar, não sei como, mas Deus proverá. Se você quiser, você use esse valor e ajude alguém que está necessitado. Não vamos pagar o diabo com o mesmo mal que ele lançou sobre nós. Ele começou a chorar no telefone, eu não entendi nada. Pensei que ele estava emocionado de eu não querer cobrar R$7.100 dele. E no entanto não era nada disso. A mãe de um sacerdote em coma, na UTI, com Covid, que precisava tomar uma injeção que custava R$7.100, bateu naquela empresa para pedir se eles podiam ajudar, porque somente aquela injeção salvaria o seu filho, somente aquela injeção. E ele imediatamente disse: Ironi, nós vamos dar a essa mãe o que esse sacerdote precisa. Deixa eu te dizer, hoje esse sacerdote está vivo, rezando missa, confessando, sendo um Cristo no coração e na alma de tantas pessoas. Você vence o mal com o bem, não com o mal. Esse livro vai ajudar muita gente, está aqui. Tenho certeza que vai dar briga, porque vai faltar exemplar. Depois você entre lá no loja.ironespudaro.com.br. Se terminar aqui, pega lá. Mas entenda, Paulo na carta aos Timóteos, capítulo 4, versículo 1 diz assim: o Espírito afirma que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé, dando ouvido a espírito enganadores. Eu e você não podemos dar os nossos ouvidos a nenhuma vírgula fora da doutrina do Senhor. Quanto mais não aceitar a vontade de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, artigo 675 diz: antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma prova final, que abalará a fé de numerosos crentes. A perseguição acompanha a sua peregrinação na terra, revelará o mistério da iniquidade. E que é o mistério da iniquidade? Sob forma de uma impostura religiosa, há de trazer aos homens uma solução aparente para os seus problemas, diz o Catecismo da Igreja, à custa da apostasia da verdade. Não tem hoje a pessoa que diz: descobriu o amor da minha vida, se casa, passa um tempo, eu tenho o direito de ser feliz, eu não quero mais a minha família.
apostasia. Não tem hoje pessoas que se levantam para destruir os eleitos de Deus. Apostasia. Não tem pessoas hoje dizendo que são católicos, cristãos, tirando as imagens de sua casa. Apostasia. Não tem cristãos católicos que dizem: eu não rezo o terço. É uma oração repetitiva, apóstata. O terço não é nada mais, nada menos na contemplação dos santos mistérios do que a vida de Jesus, revelada para cada um de nós, para que não sejamos enganados nesse tempo da apostasia. Não tem católicos que dizem que não tem tempo de ir à missa, que se dizem católicos e nem aos domingos vão na missa, quando deveriam ir todos os dias à Santa Missa. Não tem católicos que dizem por aí: eu não me confesso com um sacerdote, ele é um homem pecador. Apóstata. O que diz Jesus a Santa Faustina? Quando tu entras no confessionário, não escolhes um sacerdote para confessar, porque por pior que seja o homem padre que está ali, não é mais ele, sou eu, Cristo misericordioso nele. Percebam, olha o que diz, seguindo o artigo 676 do Catecismo da Igreja Católica: condena as falsas esperanças messiânicas e os sistemas que querem instaurar um reino terreno sem referência de Deus. E a Igreja Católica no Catecismo chama isso de impostura anticrística. Impostura anticrística. Isso mostra que a apostasia predita no texto que ouvimos no início dessa nossa fala sobre a apostasia, em 2 Tessalonicenses 2:3, é reconhecido pelo Catecismo da Igreja como uma realidade que virá antes da plena manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E deixa eu te dizer, quem não comungar não vai suportar, quem não adorar não vai aguentar, quem não jejuar vai cair, quem não confessar corre um grande risco de não se salvar. Os santos padres dizem que não se salvará. Para católico é quase impossível. Eu estou sendo muito bem catequético nessa primeira pregação, porque ela vai abrir o mar de misericórdia de Deus, porque nós vamos nos descobrir como está a temperatura da nossa fé cristã católica, como está o nosso relacionamento com Deus. Padre Pio diz: quem ora muito se salva, quem ora pouco está em perigo, e quem não ora não se salva. Não existe mágica de salvação, existe estado de vida de santidade. A fé não é só um raciocínio humano, meus irmãos. A fé não é só uma conjuntura de leis, de normas, de preceitos. A fé é muito mais que isso. A fé é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele é o Salvador, e não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Pode aplaudir? Pode. Portanto, chegamos à conclusão com esse artigo da Igreja Católica: o combate não é apenas intelectual, mas ele é espiritual. A batalha invisível
O nosso inimigo não é visível, mas é real. A apostasia é alimentada por um espírito de mentira, de confusão, de orgulho. Qual é o papel da igreja? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Guardar a fé verdadeira. E quem é a igreja? Eu e você somos igreja. Ensinar, discernir, exultar, mesmo que custe a própria vida. Mas é também lutar em oração, pedindo auxílio celestial. Os anjos estão aí para combater por nós. Quem são os anjos? O Catecismo da Igreja Católica descreve os anjos como criaturas puramente espirituais, dotadas de inteligência e vontade, diz o Catecismo. Criaturas pessoais e imortais, que superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz que os anjos são espíritos servidores. E qual é a missão dos anjos? Salmo 91, versículo 11: dará ordem aos seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Apocalipse capítulo 12, versículo 7: haverá então uma batalha no céu, Miguel e seus anjos lutarão contra o dragão, para conduzir a igreja até a vitória final. E essa é a boa notícia que eu tenho para te dar: a fúria do inferno não tem poder sobre você, porque você não está sozinho. São Miguel, São Gabriel, São Rafael e todas as milícias lutam por você. Então a tua vitória é certa. Não pare, não desista. Eles vêm para nos conduzir até a vitória final. Alguns exemplos para a gente ir encerrando dos anjos na Bíblia. Atos dos Apóstolos capítulo 12, versículo 7. O anjo que liberta Pedro da prisão. Se você está prisioneiro de qualquer situação, clame e os anjos te libertarão. Clame e os anjos te libertarão. Daniel capítulo 12, versículo 1. O arcanjo Miguel como defensor do povo de Deus. Você tem um defensor. Quem é povo de Deus aqui? Quem como Deus? Lucas capítulo 22, versículo 43. Os anjos que fortalecem Jesus no Getsemane. Olha, seu testa dura, seu cabeça oca, você não vai conseguir sozinho. Se Jesus precisou dos anjos, eu e você também precisamos. Seja amigo do teu anjo da guarda e de todas as hierarquias dos anjos, porque sem eles, nesse tempo da apostasia, nós seremos arrastados pela lama da morte eterna. Como lutar contra os anjos da apostasia? Verdade e fidelidade. Perseverar na oração. Repete comigo: quem não orar não vai se salvar. Olha para o teu irmão e diz assim: entenda, quem ora muito se salva, quem ora pouco está em perigo, e quem não ora, eu nem quero falar, porque eu não posso afirmar algo fora da misericórdia do Senhor. Perseverar também nos sacramentos, na palavra de Deus.
Fidelidade e humildade é a maior arma contra a apostasia. Não discuta sobre religião, viva a tua fé. Não entre em discussão, saia desses combates de Satanás na internet. Se me atacarem, por favor, não me defenda, reze. Eu não preciso da tua defesa, a minha defesa é Jesus Cristo, é a graça do céu. O martírio que eu tenho que passar é para minha purificação. Não me tirem do caminho da salvação. E deixa eu te dizer, eu também não sou a tua defesa, a tua defesa é Jesus Cristo. O teu martírio é teu martírio, aguenta firme. Invocação e ajuda angelical. A tradição da igreja diz que a oração ao anjo da guarda e a devoção a São Miguel Arcanjo nos dão a força que precisamos para vencer o maligno. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, São Miguel Arcanjo, força! E a que andam, quem como Deus? Essa oração de exorcismo, o pequeno exorcismo de São Miguel, é de Leão 13. E nós estamos no tempo de Leão 14. Chegou o tempo. O leão vai rugir. E não é o leão devorador do inferno, mas é o leão da tribo de Judá, nosso Senhor Jesus Cristo. Alegra-te! Pedir discernimento para não cairmos nas mentiras do inimigo, pois estamos num combate espiritual prático. Por isso a oração de São Miguel, a via sacramental, a Eucaristia e a confissão, que nos fortalecem contra o erro, a comunhão com a igreja, os anjos que são enviados em favor da igreja, não de indivíduos isolados, mas de toda a igreja. A apostasia, meus irmãos, é real e já se manifesta, como disse São Paulo. Não podemos combatê-la sozinhos, precisamos da graça de Deus, da fidelidade da igreja e do auxílio dos santos anjos. Como diz o Apocalipse capítulo 12, versículo 11: eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram. Hoje somos nós chamados a perseverar na fé, a invocar os anjos e lutar juntos pela vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse no Evangelho, João 16, 33, preste atenção: no mundo tereis aflições, coragem, eu venci o mundo. Coragem, a vitória de Jesus é a tua vitória. Diga para o irmão: você não é uma criatura qualquer, você é mais que vencedor. Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica ainda sobre os anjos: a existência de seres espirituais e não corporais, que a Sagrada Escritura habitualmente chama de anjos, é uma verdade de fé. Artigo 239 do Catecismo: os anjos são criaturas puramente espirituais, dotadas de inteligência e vontade, criaturas pessoais e imortais, que superam em perfeição todas as outras criaturas visíveis. Artigo
331. Eu vou ler porque Catecismo da Igreja Católica é Catecismo da Igreja Católica. Cristo é o centro do mundo angélico. Os anjos são dele, por ele e nele foram criados. Meus irmãos, está disposto a ouvir mais 2 artigos? 334 do Catecismo da Igreja Católica. Mas leia também o 332. A igreja vencerá. Os anjos ajudarão na sua peregrinação terrestre, protegendo toda a igreja de Jesus. Termino com o artigo 336 do Catecismo da Igreja Católica para orarmos. Desde o início até a morte, a vida humana é rodeada da proteção e da sua intercessão. Cada fiel tem ao seu lado, um anjo protetor e pastor para conduzir durante toda a vida. Ou seja, os anjos são servidores de Deus e auxiliadores da igreja de Jesus Cristo, combatendo ao lado de cada um de nós, fiéis, contra as forças do mal, especialmente nesse tempo da apostasia. Fica de pé. Eu posso ver muitos anjos nesse lugar. Eu posso ver esse anjo combatente de Deus que vem para, junto com o teu anjo da guarda, lutar contra todo o mal que a apostasia possa ter causado em você. E por isso, de pé, nós vamos cantar. Solta a tua voz no Espírito. Nós vamos cantar no Espírito e depois vamos cantar recebendo Jesus misericordioso, que vem nesse lugar para juntos rezarmos a misericórdia e clamarmos o céu pelo nosso milagre. Força, força, força. Que dará lá 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 lá.